Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje chegamos ao final do estudo do livro de Lucas. Sim, já terminamos. Hoje vamos terminar aqui no capítulo 23 e 24. Então vamos logo lá para esses capítulos para a gente falar o que é que Jesus está nos ensinando aqui em Lucas 23 e 24. Nós vamos começar ali no capítulo 23, né, tá? Jesus vai ali para todo aquele sofrimento da Via Crucis, né, ou Via Dolorosa, ou Via Sacra, há diferentes nomes que nós podemos denominar ali o caminho que Jesus faz carregando a sua cruz. E eu, né, olha que eu não tinha falado isso nenhuma vez aqui em Lucas, e acho que nem em Marcos, não sei, falando que eu fui para Israel, que quando em Mateus eu tava bem redundante. Eu estive em Israel o ano passado, vocês se lembram, vocês que estão comigo desde o começo vão se lembrar disso. E em toda a minha viagem ali de Israel, que foi uma viagem maravilhosa, mas teve, se eu pudesse eleger um momento da viagem que é para levar para a vida, que foi o momento que mais me marcou, foi algo que me aconteceu ali na Via Crucis. Um pouquinho antes da gente entrar, bem no comecinho, eu estava com a minha amiga Lia, que está aqui no grupo. Não minha irmã Lia, a minha amiga Lia, Eliana Borges, que eu chamo de Lia, que está aqui no grupo. E a Lia estava me fazendo um monte de perguntas, né? O que é isso? O que é aquilo? Darará. E naquele momento, eu por Deus, que eu fui ali para aquele passeio daquele dia, assim, desavisada. Na medida que nós fomos caminhando, eu sempre soube, né, que para os católicos eles dividem a Via Crucis em estações. Estação 1, 2, 3, se não me engano são 14. Pode ser que eu esteja enganada, tá bom? Mas eu nunca tinha tido, né, eu sou evangélica, então eu nunca tinha tido a curiosidade de saber cada estação. Aí a gente vê estação 1, estação 2, e ali me perguntando um monte de coisa, e eu começo a falar pra ela, olha, eu acredito, né, porque eu tô vendo a 1, a 2, a 3, eu começo a falar pra ela sobre um homem chamado Simão, o Cirineu. E eu digo pra ela, Lia, eu acredito que em algum ponto vai ter lugar onde Simão carrega a cruz de Jesus. E realmente, a gente vai numa reta, de repente você faz uma virada para a direita e ali tem uma plaquinha escrito, né, que foi onde Simão carregou a cruz de Jesus. E naquele momento, meninas, eu confesso para vocês que eu acho que a minha voz já tá até ficando embargada aqui, porque foi o momento mais emocionante da minha viagem. Eu sei que a gente tá na leitura, mas eu tenho que... foi uma experiência e eu quero compartilhar com vocês e vocês vão entender por quê que eu estou contando isso. Aqui em Lucas, né, diz que Simão foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. A gente também leu um pouquinho sobre ele, mas nem eu e nem as minhas colaboradoras falamos sobre Simão. Quem era Simão? Simão era um cirineu. Cirene era uma cidade que ficava na hoje Etiópia, ali naquele norte da África, a mais ou menos 1.600 quilômetros de Jerusalém. E Simão, como um judeu, lembra que os judeus, na época das festas, né, eles voltavam para Jerusalém. Simão, como um judeu, caminha cerca de 4, 5 meses. Porque, meninas, não tinha avião, né? Então era ali, caminhando mesmo, até Jerusalém para a celebração da Páscoa. E ele estava indo a caminho do templo com a sua roupinha, a gente não sabe se ele já estava vestido, tentando resumir aqui a história, nem tô muito preocupada que o vídeo vai ficar grande, porque vai mesmo. Ele talvez já vestido na sua roupa, talvez levando a roupa, porque para entrar no templo, eles tinham que comprar um cordeiro. O cordeiro era sacrificado pelo sacerdote. O sacerdote cortava esse cordeiro, fazia uma série de ritos, pegava o cordeirinho pela perna, girava esse cordeiro, e o sangue caía sobre o altar. Depois o sacerdote pegava uma esponjinha,
de isopo, que é uma árvore que parece uma esponja, e começava a aspergir. E onde esse sangue caísse, né, o homem, a pessoa que estivesse ali, que ele deveria estar vestido de uma roupa de linho branco, linho fino e branquíssimo. Ao entrar no templo, se os sacerdotes que ficavam ali na entrada vissem uma manchinha, uma sujeirinha, não deixava entrar. E ao entrar, o homem que recebesse uma gotinha desse sangue, eles guardavam aquela roupa como um troféu, como algo assim para a vida, porque isso simbolizava que os pecados dele haviam sido perdoados. Então todos queriam, eles se espremiam tentando que uma gotinha de sangue do cordeiro, né, caísse sobre eles. E Simão tá indo ali pro templo. E aí a Bíblia diz aqui em Lucas que ele foi constrangido, ou seja, ele não tinha a menor intenção de carregar a cruz, coisa nenhuma, mas ao passar ali, os guardas, né, os soldados romanos, ei, Simão, veio, Simão, eu sabia que era Simão, ei, moço, vem cá, passa, pega Simão e fala, carrega a cruz dele. Meninas, eu ali vendo aquilo, foi como se um filme passasse na minha frente, porque eu, de verdade, foi como se uma tela se abrisse e eu comecei a chorar compulsivamente. Só de falar pra vocês eu já me emociono, porque foi pra mim o momento da minha viagem, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque eu me vi ali, era como se eu estivesse vendo ali em 3D, Simão carrega a cruz, e nós somos lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro, né? Esse sangue hipotético, hipotético não, ele literalmente caiu na cruz, mas ele hipoteticamente nos livra, nos limpa, nos lava. Mas Simão, ele foi tocado pelo sangue físico de Jesus, porque quando ele pega aquela cruz cheia de sangue, o sangue vermelho carmim que saía das feridas de Jesus, toca em Simão. E eu imagino ali que naquele momento, né, Simão que havia caminhado 4, 5 meses, estava cansado, a gente não sabe quanto tempo antes ele havia chegado em Jerusalém, se estava ali já 1 semana, 2 dias, a gente não sabe, não temos essas informações, mas eu imagino que se houvesse alguma ferida ali no pé, de tanto caminhar, bolhas, né, sei lá, ali naquele momento ele é restaurado, toda a enfermidade física dele, e eu creio que Simão não sabia ainda quem era Jesus, porque se ele soubesse do que estava acontecendo, ele procuraria outro caminho, porque há outros caminhos. Mas ele vai e ele cruza a vida dele, se cruza com a vida de Jesus. E ao pegar aquela cruz, né, Jesus está caído no chão. Meninas, e aqui sou eu conjeturando, imaginando, e foi o que eu senti, foi o que, como aquela tela que eu disse que se abriu diante dos meus olhos e eu comecei a chorar compulsivamente, porque foi uma emoção passar por onde Jesus passou e ter uma pequena noção do que ele sofreu. Então, quando Simão olha para Jesus, ele entende que ali ele estava carregando a cruz do verdadeiro Cordeiro, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a vida de Simão é transformada, porque mais na frente a gente vai ver Paulo citando os filhos de Simão e falando que eles eram até colaboradores. E depois, um dia a gente pode até entrar um pouquinho mais a fundo, mas Simão volta para onde, ou ficou ali, a gente não sabe, mas a vida dele é transformada, porque ele carregou a cruz e foi lavado fisicamente por esse sangue que nos purifica, que tira os nossos pecados. Então eu queria compartilhar com vocês porque foi um momento da minha viagem, foi ali onde eu tive essa visão de Simão carregando a cruz e sendo compelido pelo poder do sangue, pelo olhar do verdadeiro Cordeiro, tá bom? Mas o que mais que eu vou falar aqui? Ai, meu Deus. Vamos embora aqui um pouquinho mais à frente no capítulo, onde Jesus já está crucificado e ali do lado, né? Jesus no meio, tem um ladrão à sua direita, um ladrão à sua esquerda. E um dos ladrões começa a falar, né? Ué, você não é o filho de Deus? O que você está fazendo aqui? Ué, salva-se e salva a gente também. E o outro ladrão fala para ele: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos malfeitores, né? A gente não sabe exatamente o que eles fizeram, mas provavelmente até mataram porque foram condenados. Mas e ele? Ele não. E ele olha para Jesus e diz: Senhor,
Quando o Senhor chegar aos céus, né? Lembra-te de mim, lembra-te de mim. Quando o Senhor for para a glória, lembra-te de mim. Ele nem pediu. Isso significa o quê, meninas? Significa que naquele momento, diante do Cordeiro de Deus, né, que Simão havia encontrado algumas horas antes, ele reconhece quão errado ele havia sido, ele se arrepende dos seus pecados e só pede, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o que isso significa, meninas? Significa que quando nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, reconhecemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. É no paraíso que nós vamos encontrar com Ele. Amém? Então bora aqui para o capítulo 24, que agora a gente vai encerrar Lucas aqui com chave de ouro. Já no começo do capítulo, né, a gente vê novamente como a gente viu em Lucas, a gente tá em Lucas, né? A gente viu em Mateus e a gente viu em Marcos. As mulheres chegando ali no túmulo e encontrando o túmulo vazio. Mas Lucas, como já foi falado aqui, ele é mais detalhista, ele é mais minucioso, ele fala umas coisinhas aqui diferentes. Lucas cita 2 anjos, os outros evangelhos falavam de 1 anjo. E ele fala que eles resplandeciam. Eles resplandeciam, né, a presença de Deus. E as mulheres ficam afoitas, mas eles falam, vai lá, Jesus vive, conta aí pros discípulos, e assim elas fazem. Lucas dá até mais detalhes, até nome das mulheres. Lucas é mais minucioso. E assim as mulheres fazem, chegam para os discípulos, Pedro sai correndo, vai lá, encontra o túmulo de Jesus vazio. E aí, um pouquinho mais à frente, a gente vê 2 discípulos. Esses 2 discípulos não eram os 12, eram outros discípulos. Lembra que eu falei que haviam mais discípulos, né? Mais pessoas que acompanhavam Jesus e que também eram chamados de discípulos. Lembra dos 70? Então, e esses 2 discípulos estão indo no caminho de Emaús e estão conversando. Jesus se junta a eles e começam a conversar ali, só que eles não percebem que é Jesus ressurreto. Eles não percebem. E aí Jesus começa a conversar com eles, né, e fala para eles, do que vocês estão falando? O que é que está acontecendo? Eles olham para Jesus e como assim? Você é o único que não está sabendo? Você está vindo de Jerusalém e você não sabe o que aconteceu? Onde é que você estava, meu filho? Estava dormindo? Você não sabe dos eventos? Isso aí nos diz o que, meninas? Que a história tanto da crucificação quanto da ressurreição de Cristo, de Jesus, tinha corrido ali em toda aquela região, porque todo mundo sabia. E naquele momento, eles não reconheceram Jesus e eles estavam perplexos. Como que você não sabe? Onde é que você estava? Estava perdido? O que estava fazendo? Você não sabe que Jesus, nós estávamos esperando, veio e morreu? Mais um parêntesezinho aqui é que quantas vezes na nossa vida nós sentimos que nós estamos sozinhas, nós estamos na nossa caminhada sozinhas e Jesus está exatamente ao nosso lado, se revelando, falando conosco e nós não percebemos. Nós não o sentimos, nós não o vemos e nós achamos que nós estamos sozinhas. Quantas vezes nós agimos exatamente como esses 2 discípulos, caminhamos com Jesus e achamos que estamos sozinhas, sem a presença dele. Mas voltando aqui para eles começam, né, eles falam para Jesus, não, morreu o nosso mestre. A gente achava que ele vinha para nos salvar, porque até nesse momento eles não tinham ideia do que realmente Jesus significava. Eles estavam esperando um Messias que os fossem livrar do domínio do Império Romano. Eles estavam esperando um Messias político. Eles não estavam esperando um Messias que os viessem livrar, os redimir de seus pecados e lhes dar a vida eterna, que foi esse, né? O propósito de Jesus, foi para isso que ele veio. Até nesse momento eles estavam achando que era algo político. Vai vir alguém, vai nos libertar do Império Romano.
Mas Jesus era muito mais do que isso. Jesus não estava ali só para libertar o povo judeu do Império Romano, mas ele estava ali para libertar o povo judeu, o povo pagão, os gentios, eu e você, dos nossos pecados, nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E é isso que Jesus fala com eles. Jesus continua ali falando com eles, e aí eles vão entrando numa aldeia, Jesus faz menção que vai para uma aldeia, e eles falam, não, fica com a gente, vem com a gente. E aí Jesus acaba indo com eles, e eles se sentam à mesa para comer. Chegam ali no lugar onde eles tinham que chegar, se sentam à mesa para comer. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos, e aí eles conseguem ver que era Jesus no seu corpo glorificado, ainda carregando as marcas da crucificação. E eles entendem que essa pessoa que andou com eles todo o caminho de Jerusalém até Emaús era o próprio Jesus, que ressuscitou e ali estava com eles. Então, meninas, olha só, que maravilha que é a gente poder entender primeiro o poder do sangue, né? Que é Simão carregou a cruz literalmente e foi tocado pelo sangue. Ele volta para sua casa ou traz a sua família de volta para Jerusalém, a gente não sabe, mas mais na frente a gente tem referências de quanto Simão passa a seguir Jesus, passa a fazer parte desse novo ensinamento que era o cristianismo, porque a gente tem referência disso na Bíblia em Atos. E outra coisa, que é, às vezes, nós estamos nos sentindo sozinhas, mas Jesus está caminhando conosco, está do nosso lado. E é necessário que nós permitamos que as nossas escamas caiam e nós possamos continuar a nossa caminhada olho a olho com Ele, conversando com Ele, deixando que Ele parta o pão e nós celebramos com Ele. Amém? Então hoje a gente termina Lucas. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de vocês que têm sido fiéis. Desde Mateus, estamos aqui diariamente com vídeos, não todos os dias, que foi o caso de Lucas, mas com leitura, com oração. Então eu estou muito feliz, muito orgulhosa de vocês. Quero dizer que tem sido uma jornada muito gratificante para mim. Eu tenho mais aprendido do que eu tenho ensinado, e eu quero que você, assim como eu, permita que esse sangue te lave e te purifica, né? Te purifica, assim como eu permiti na minha vida, e sei que muitas mulheres aqui também. Mas isso não é algo aconteceu 2000 anos atrás, mas nós temos que aceitar todos os dias, permitir todos os dias. Então a gente vai terminar Lucas hoje. Para mim é com chave de ouro, porque eu pude falar um pouquinho da minha experiência que eu tive lá em Israel, da emoção que foi fazer esse caminho por onde Jesus passou carregando a cruz, e ali eu entendi mais que o sacrifício dele não foi em vão. O sacrifício dele não foi em vão, e eu não quero que seja. Mas hoje a gente termina Lucas e vamos ter um breakzinho, né, uma paradinha aí, e a gente começa com alguns capítulos de Gênesis em breve, e depois a gente vai para o Evangelho de João, mais minucioso, mais explicadinho, e que eu tenho certeza que será uma bênção. Para mim, já está sendo uma bênção. Eu tenho certeza que será uma bênção para você também. Então, hoje era isso. Terminamos Lucas. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você possa germinar essa palavra, deixar que essa palavra germine, cresça e floresça, que você frutifique e dê bons frutos para o resto da sua vida. Amém? A gente se vê em breve, agora em Gênesis.